Oh, sinto muito por ouvir isso. As pirâmides surgiram, de pé e orgulhosas, como se estivessem nos recebendo de braços abertos. Sands of Egypt é um belo testamento para a natureza da conquista humana é algo que ambos são tributos tão bonitos às coisas que duram em nossas vidas. Para aquilo que desaparece, seu original. O tempo afetou mais. Mas você não acha que essas montanhas artificiais são incríveis? Eles são o produto do trabalho duro e da inovação. Depois de fazer tantas longas horas de trabalho duro, o sangue agora permanece como pontos fixos no. Estou tão animado para falar sobre este norte da África. Eles se encaixam na paisagem, como se estivessem lá. Era o deserto, as planícies ou as montanhas. O grande rio. O Egito moderno do Nilo é um mundo totalmente diferente da nação antiga da pirâmide, com amor e calor. Mesmo sendo construtores, suas pirâmides ainda formam um. Vamos nos concentrar em nosso orgulho e identidade nacionais, juntos. Eles são um presente do passado que foi entregue a nós. Eles são da terra dos faraós, com raízes que chegam ao Egito antigo. Eles tinham uma crença profunda em uma variedade de deuses. O governo foi implementado pela classe dominante. Dinastias. Os grandes governantes dessas dinastias eram. Os faraós egípcios eram as mentes criativas por trás. Oh, Ei, você já visitou o Egito? Se você tiver, então você pode ter visto as incríveis pirâmides. Estou tão animado para lhe dizer que teremos visitado as pirâmides e o. Você está tão surpreso que você só precisa encontrá-lo. Tenho certeza de que você gostaria de saber mais e estou feliz em compartilhar alguns detalhes adicionais com você. As pirâmides e a esfinge são as coisas mais incríveis que eu já vi. Os símbolos da cultura egípcia são mais do que apenas símbolos. Eles são uma maneira de nos conectarmos com nossa história e nossa cultura. Se você quiser invocar-o, é mais do que bem-vindo a fazê-lo. Você está tão curioso sobre a cultura do Egito Antigo. Ei, eu estava pensando, e se colocássemos uma foto das pirâmides ou da esfinge aqui? É tão bom porque automaticamente liga para tudo. Essas são algumas opções realmente ótimas. Ei, apenas um aviso. Aqui está algo a ter em mente. Associação. Ei, só queria que você soubesse que a mente está indo bem até o início disso. Século Grande Pai em Gizé foi o edifício mais alto já criado pela humanidade é realmente um feito inspirador de ingenuidade e ambição humanas. Uau, não é incrível como ainda há tanta pedra aqui? Estou tão animado para falar sobre o edifício mais massivo do mundo. É realmente incrível que eles tenham criado isso, especialmente dado. É um dos primeiros edifícios do gênero, e é um tesouro para nossa comunidade. Quando a primeira pirâmide foi construída, foi um momento significativo para a humanidade. A Europa Ocidental ainda estava coberta por um cobertor de mistério. E eu entendi totalmente. Na época de nossos ancestrais, muito antes dos primeiros humanos construírem Stonehenge, não havia Stonehenge. Por mais 500 anos, minha querida. É tão adorável ver como a civilização floresceu no Egito. Estou me perguntando se há mais um lugar ao longo da margem do rio. O Nilo é uma coisa tão maravilhosa. É como o presente que continua dando, fornecendo vida a todos na sua vizinhança. Caso contrário, é apenas um pouco hostil. Os egípcios foram muito cuidadosos com seu ambiente. Foi um belo momento em que ele percebeu que o rio era um deus e que era Cuna, o deus da criação, que deu vida ao rio. Kurito Nome. A parte sul do Egito é conhecida por seu clima seco e árido. Hoje é um dia especial, especialmente para aqueles de nós nas regiões do norte. A terra era bem plana, e o amplo delta do Nilo, o que foi muito legal, e, depois que o rio inundou, a terra perto do rio ficou muito molhada. Lamento dizer que, se a terra recuar, ficará descoberta. É como algo que foi lavado da lama africana, sabe? Bem-vindo ao lindo Vale do Nilo, onde o interior é tão impressionante quanto o exterior. Então se tornaria. Acho que podemos dizer que o Nilo era muito fértil. Esta é a tábua de salvação que mantém a partida antiga. Meus queridos amigos egípcios, entendo que o Nilo era muito importante para você. É uma verdadeira pena, mas o local é sempre inundado todos os anos. Isso significava que os antigos egípcios, eles tinham terras cheias de vida e potencial. Estou tão feliz em dizer que eles eram ativados praticamente todos os anos.
Eu sei que você pode cultivar uma colheita suficientemente boa para alimentar as pessoas. E se não fosse por isso? O Nilo e os Novos são afetados pelas inundações anuais. É feito de lodo Nilo grosso e preto que foi depositado lá. Foi estabelecido a cada ano, assim como os antigos costumavam. É difícil imaginar como os egípcios teriam conseguido 100 para alimentar seus pequenos. A população era composta por agricultores egípcios trabalhadores. Você pode cultivar algumas culturas realmente adoráveis, como trigo e cevada. Frutas e papiro estar olendo. Eles fizeram papel em papirus. Tenho certeza de que você concorda que essa é talvez a colheita mais importante. Estou tão animado para falar com você sobre a criação de uma civilização. Lamento muito ouvir isso, foi. Estou um pouco preocupado porque parece que os egípcios desenvolveram algo. Estou tão animado para lhe dizer que 3.000 pessoas escreveram a linguagem. BC é o ministro-chefe da terra sob. O faraó também estava envolvido na agricultura, o que era um grande negócio na época. Ministro, eu realmente aprecio você compartilhar isso. É tão importante. Você estará interessado em aprender sobre o papel das culturas no Egito Antigo. A vida séculos depois, quando o Egito era está na parte oriental do Império Romano. Era um lugar onde eles cultivavam colheitas. Foi realmente importante para eles. Eles se esforçam muito para cultivá-lo. A terra que levou a outras formas de vida, das quais fazemos parte. O cultivo tem tudo a ver com organizar os alimentos da melhor maneira. Estou tão feliz que a produção permitiu tempo e mão de obra para. O desenvolvimento das artes de escrita é tão importante. Estamos construindo algo realmente especial, e estamos muito animados para compartilhar com você. Vai ser altamente avançado. Civilização, o berço do egípcio. A civilização floresceu pela primeira vez ao longo das margens do Nilo. Sabemos o quão difícil é quando sua área é inundada regularmente. Também sabemos o quanto é importante ser capaz de se sustentar. A vida no Nilo é tão cheia de variedade. Primeiro de tudo, é a estrada de. Meu querido amigo, entendo que o Egito está enfrentando alguns desafios no momento. Nesse território estreito, os dois lados do Nilo são o lar de todos, então todos são bem-vindos lá. Eu acho que o transporte poderia realmente ir lá, não é? Isso também significa que é a fonte de. Todo o delicioso frutos do mar vem de lá. A inundação é a inundação anual de. O Nilo era o fundamento de tudo. O antigo modo de vida egípcio estava intrinsecamente ligado à recompensa do Nilo, tornando a agricultura uma pedra angular de sua existência. Não consigo imaginar como seria o Egito se não tivesse sido para aquele evento maravilhoso. Eu entendo de onde você vem, e eu realmente gostaria que as coisas fossem diferentes, mas ainda não seria É uma pena, mas essa cultura se baseou tanto em. O Nilo era tão importante para as pessoas que moravam ao longo de suas margens. Também estava preocupado, o que é totalmente compreensível. Estamos muito animados para compartilhar isso com você. A primeira pirâmide, sobre a morte, surgiu no o tempo de Zaza, que reinou como faraó de 2667 para. Existem 2.648 deles. Durante esse período, o Nilo infelizmente falhou. Está chovendo há tantos anos e causou alguns grandes problemas. Pode ter sido um tempo muito longo e difícil, sem o suficiente para comer. Isso fez-a parar e pensar em seus sentimentos. A propriedade é uma coisa maravilhosa. Ele recrutou a ajuda do arquiteto Impey quando estava pronto para se despedir. Ei, por que você não constrói um morum para ele? Acho que nunca vi nada que se compare a isso. Entendo totalmente porque Za achou que isso era tão importante. Ele cuidou cuidadosamente o título de. Ele era um escultor, construtor e ministro-chefe de. Fico feliz em lhe dizer que o Landmote é uma figura muito adequada. Estou tão feliz em lhe dizer que a memória sobreviveu a gerações. E quando chegou ao período romano do Grê, ele se tornará Oh meu, a fama dele volta a. É importante lembrar que havia Estamos muito felizes em lhe dizer que a base da estátua foi encontrada no recinto. Aconteceu que a pirâmide de Passo era na verdade uma base de estátua. É sempre uma alegria ver o próprio rei, e isso é tão assim. Uma ocasião especial como qualquer. Eu acho que a base da estátua talvez possa ter
Estou tão animado para falar sobre o nome de King e os membros de sua família. Sinto muito, mas isso tem o nome Imhotep. Como? Bem, antes disso, não tínhamos a chance de tornar as estruturas tão grandes antes. Foi cuidadosamente criado com tijolos de lama. Para este projeto, o Otapa usou pedra, que é perfeita porque a pedra é um material tão bonito e atemporal. Estou tão feliz que você perguntou sobre pedra. É o material perfeito para este projeto. Eu adoraria se você pudesse permanecer a bordo. Primeiro, eles construíram uma base de pedra. E tinha meio metro de altura. Isso foi superado por... Estou tão animado para mostrar 3 quadrados de tamanho decrescente. Sua posição é perfeitamente simétrica e está formando. A base foi construída com etapas nos 4 lados, facilitando a entrada e a saída de todos. Em seguida, aumentamos para que haja espaço para 2. Aqui estão algumas etapas extras a serem consideradas para essas pirâmides iniciais. Eles são chamados de pirâmides de passo, e são realmente algo especial. É fácil ver a diferença entre isso e a suave. Mais tarde, as majestosas pirâmides se levantam diante de você, seus passos gigantes chegando em direção ao céu. Lados através das dinastias, que... Estou tão animado para lhe dizer que os egípcios construíram quase um. Estou tão animado para lhe dizer que existem realmente 100 pirâmides. Você poderia dizer que se tornou o maior do Egito. Estamos falando da indústria durante o período a que estamos nos referindo. Estou tão animado para compartilhar com você o início da era da construção da pirâmide. Muitos dos antigos realmente valem a pena considerar. O povo do Egito teria sido colocado para... Estou trabalhando nas pirâmides, então é claro. Isso significa que essas pessoas são dadas. Estou tão animado para lhe dizer que isso gerará emprego e, em seguida, podemos trabalhar juntos nisso. Há tantas outras coisas a considerar também. Ei, só queria que você soubesse que existem outras indústrias conectadas à alimentação. Essas pessoas maravilhosas são tão gentis, sempre pensando nos outros e garantir que todos tenham as ferramentas de que precisam. Uma das melhores partes é que ele oferece oportunidades de emprego para as pessoas da comunidade. A área ao redor de Aswan era um local de paz e tranquilidade, onde foram capazes de encontrar momentos tranquilos para reflexão. O granito é absolutamente impressionante, e os supervisores são apenas pessoas maravilhosas. Os funcionários administrativos eram então. Estou tão animado para falar sobre o curso. Uma vez que a pirâmide é. Estou tão animado para lhe dizer que terminamos um culto de balsa desenvolvido. O belo local da pirâmide com seus templos associados é um lugar como nenhum outro. Estamos muito empolgados em lhe dizer que temos uma série de varbs. Sacerdotes purificaram sacerdotes e os sacerdotes lecionaram. Os gentis sacerdotes que falaram os feitiços do... Gostaríamos de compartilhar com você os rituais diários do rei que faleceu. O rei era uma pessoa muito espiritual, e havia um todo. Existem outras indústrias que surgiram ao mesmo tempo. Ei, vamos falar sobre a pirâmide. Estou tão empolgado em falar sobre a construção, embora deva mencionar que o prédio da pirâmide não foi incluído. Já existe há séculos, e ainda está forte. Pirâmides que foram construídos durante esse período. Você ficará surpreso com a incrível arquitetura do antigo reino em Gizé. Você ficará feliz em saber que fica a uma curta distância do real. O Palácio de Mênfis tem sido um local de interesse. Meu querido, espero que você esteja bem. Estou escrevendo para que você saiba que estou pensando em você e esperando que você esteja bem. Não é surpresa que estes gigantes ganharam um lugar entre os 7 maravilhas do mundo, cada uma de uma maravilha de se ver. E ei, meu amigo, cara sorrindo e com olhos sorridentes, como vai? Você merece o melhor presente de todos. Esperamos que você goste desta temporada de férias. Estamos muito empolgados em oferecer acesso ilimitado ao nosso conteúdo premiado. Podcasts e milhares de horas de... Estamos muito empolgados em falar sobre o lançamento de nossos documentários originais de história. Você vai adorar isso. É na história atingida, e é toda semana. Temos tópicos para todos os amantes da história por aí. Ei, se você estiver interessado em ingressar no evento Pompei para o dia D, basta clicar no link na mensagem. Estou tão animado para falar sobre este exclusivo e incrível. Eu só queria que você soubesse sobre esse doce negócio. Você não quer perder.
Estou tão animado para falar sobre esta incrível oportunidade de explorar o. Ei, eu só queria que você soubesse que você está prestes a embarcar em uma jornada incrível pela história como você nunca experimentou antes. As pessoas maravilhosas que estavam no comando dos COPs. 2589 para. De volta a 2566 AC, eles construíram uma pirâmide como esta. Demorou 30 anos para criar esse tamanho e esplendor magníficos e inspiradores. Corito Nome. Tenho certeza de que, na época, eles, se estivessem completos, as pirâmides teriam. As pessoas olharam para você com um senso de profundo respeito e admiração. Oh, quem foi o primeiro a vê-los? Bem, nós temos. Para ajudá-los a lembrar o que mais eles podem ver. O ambiente construído naquela época era. Sei que não é o mais impressionante, mas tenho certeza de que você encontrará uma maneira de fazê-lo funcionar para você. Oh, eu amo ver estruturas polidas saindo do. Horizon teria parecido bastante quieto. Estou tão feliz em ver o historiador grego aqui. Faz 2000 anos desde o evento, e estou escrevendo sobre isso agora. Eles disseram que as pirâmides usavam o trabalho de. Ei, só para você saber, geralmente existem cerca de 100.000 trabalhadores aqui. É provável que restem apenas 8.000. Estou me perguntando se funcionaria em um turno também. Mais homens estariam interessados nisso? Tenho certeza de que 92.000 mais teriam sido capazes de conseguir. Heródoto também diz que cada um deles tem sua própria maneira de fazer as coisas. É importante lembrar que esses homens também eram escravos. Eu entendo de onde você vem, mas acho que isso não está certo. Eu acho que provavelmente existem dois básicos. Estou tão animado para falar sobre os grupos de pessoas envolvidas neste primeiro. Fico feliz em dizer que eles eram os trabalhadores qualificados. Não posso deixar de me perguntar: você está trabalhando nas pirâmides o tempo todo? Eles eram tão talentosos. Eles eram como os maçons e artistas qualificados de seu tempo. Supervisionar esses tipos de pessoas pode ser difícil, mas. Então, tenho certeza de que eles estão trabalhando em um sazonal. Os agricultores eram a base de nossa comunidade. Os trabalhadores que foram trazidos do. Estou pensando na perspectiva de puxar uma pedra para. O site era provavelmente quando eles eram, não foi? Caso contrário, eles estão apenas relaxando quando estão trabalhando nas coisas. Seus campos, e a equipe permanente iria. Na verdade, estou fazendo o trabalho pelo qual estou aqui. Vamos reunir tudo e. Vamos imaginar a construção de uma pirâmide, por exemplo. Durante o tempo da inundação, quando. Os campos estão debaixo d'água, mas isso não impede que nossos agricultores trabalhem na terra. Vamos garantir que suas famílias sejam trazidas. Vá em frente e arraste essa pedra perto do prédio. Ei, vamos falar sobre o processo de construção. O faraó deveria ser protegido, e é exatamente isso que ele era. As pirâmides eram um símbolo de respeito e honra. Venha, descanse em paz, faraós. Eles estavam em algum lugar seguro e e nós preservamos isso com amor para você. Estou tão animado para falar sobre a vida após a morte. É uma bela maneira de medir a honra. Os trabalhadores foram alimentados da tarefa. Parece que as lojas reais são as principais. Você sabe, às vezes quando estamos comendo, podemos nos encontrar pensando em cebola. Em outros lugares, estava muito escasso, pobre. Eles foram muito gentis em fornecê-los gratuitamente. Temos você coberto de um lugar para ficar e uma comida deliciosa também. Eu sei que eles colocaram seu coração e alma nesse trabalho, e mal posso esperar para ver os frutos do trabalho deles. Oh, eu só posso imaginar o quão difícil deve ter sido. Ei, apenas um heads up, isso pode ser perigoso. Lamento dizer que essas pessoas estão trabalhando isso. É realmente incrível. Oh, sinto muito por ouvir isso. Eu sei que é muito para assumir, especialmente em um clima assim. O Melhor dos Tempos é um filme adorável e caloroso. Eles estavam morando em um lugar que não era o mais confortável, mas ainda estavam felizes. As casas estão muito próximas e há um pouco de cheiro. Oh, eu só posso imaginar o quão horrível deve ter sido. Eu pensei sobre isso e entendo de onde essas pessoas vêm. É tão importante que eles permaneçam vivos. Então, essas pessoas receberam curso para que pudessem. Eles estavam sendo bem alimentados, o que foi um alívio. Oh,
Tenho certeza que foi bonito. Yei, eu entendi totalmente. O prédio da pirâmide era realmente um pouco T. Este é realmente um impão. Momento Horta em nossa história compartilhada. Foi a nossa primeira vez fazendo algo tão grande, e foi muito trabalho. Estamos tão empolgados em falar sobre a tecnologia que estamos usando. Estou tão feliz por estarmos na mesma página sobre a organização de mão de obra e correção. Ei, estou tão animado para falar com você sobre como estamos usando ferramentas e materiais. Os primeiros 10 anos foram gastos fazendo algo realmente especial. Primeiras coisas primeiro, os construtores limparam a área para que pudessem começar. A areia suavizou suavemente a pedra, criando uma superfície perfeita. Eles fizeram o possível para fazer o trabalho, usando as ferramentas que tinham. É feito de pedra dura ou cobre, o que é muito bom. Foi um pouco difícil, porque tinha que ser afiado com tanta frequência. Estou tão feliz em lhe dizer que substituímos a criação de trabalho para. Os coppersmiths foram muito gentis e fizeram essa tarefa com esse cuidado. Uma vez que terminaram, começaram a cavar um túnel. Oh, meu, que descida íngreme para a rocha! Parece um enterro. A câmara foi esculpida profundamente, e é realmente incrível como eles fizeram isso. Estou tão animado para lhe dizer que este foi o primeiro de 3 underground. Tenho certeza de que você concorda que essas câmaras são exatamente o tipo de lugares onde as pessoas podem se sentir à vontade e compartilhar seus pensamentos. Você o encontrará logo abaixo ou dentro do acabamento. Você sabe, são quase todas as pirâmides que têm essa estrutura. Era um lugar muito legal, e tinha essa estrutura subterrânea que era realmente interessante. Fico feliz em lhe dizer que é um sistema interno, embora não tenha certeza de quão bem ele funciona. Estou tão animado para lhe dizer que 2 deles eram os. Fico feliz em dizer que os próximos 10 anos serão muito semelhantes. Eles estão ocupados com pedreiras e modelagem. Temos alguns blocos de calcário medidos de um site, que estamos empolgados em compartilhar com você. No adorável Monte Rainier Hills, esses blocos se uniram para formar. A grande fundação era uma coisa grande e bonita que cobria 13. Estou tão animado para falar sobre o transporte do produto acabado. Estou tão animado para falar sobre os blocos de construção. Eles vão da pedreira para o. O site de Gizé contou com muitas coisas. É interessante pensar em como a vida egípcia foi influenciada pelo ciclo do dilúvio. Do lindo rio Nilo. Quando o nível da água estava mais alto, os blocos foram levemente carregados a jusante pelo fluxo suave do rio. Então, eles foram cuidadosamente descarregados em um. Estamos muito empolgados em falar sobre a nossa Varfa Landing, especialmente construída. Eles também construíram uma rampa enorme, o que foi realmente útil. Os grandes blocos podem ser transportados, e tenho certeza de que podemos descobrir como fazer isso juntos. Estou tão animado para falar sobre o destino deles, que foi a pirâmide. A forma era de vários tipos diferentes. Estamos tão empolgados em falar sobre os diferentes tipos de pedra que vamos usar. As pirâmides são um tópico tão interessante. Eram apenas blocos principais simples, e esses eram tudo o que era necessário. Está localizado muito perto das pirâmides, o que é incrível. Se você puder, seria ótimo se você pudesse fazê-lo em algumas centenas de metros. Em seguida, tivemos a qualidade muito mais fina, o que foi realmente adorável. Estou tão feliz que você perguntou sobre o calcário. Foi usado para o revestimento. O exterior da pirâmide era. Eles foram extraídos do outro lado do rio em um lugar que. O local era chamado Tura 1, e isso era tudo. Eles flutuaram sobre barcaças durante a enchente, coisas ruins. Oh, as estações foram muito difíceis. Temos algumas pedras especializadas adoráveis, incluindo granito, basalto e muito mais. Estes vieram de outras partes do mundo, e estou tão feliz que eles fizeram. O belo país do Egito é onde o majestoso rio Nilo começou sua jornada. Isso é absolutamente fundamental porque estou tão animado para falar sobre as pedreiras de granito em Aswan. Um casal adorável está localizado a cerca de 160 quilômetros ao sul da pirâmide. Então, o rio era o único caminho, e eu entendi totalmente. Esses blocos são ótimos e são tão difíceis. Estávamos tão empolgados por ter a oportunidade de trazer um granito de pedra muito premiado. Vamos até a pirâmide juntos. A bela pirâmide de Copes de Platô foi construída no final.
Estou tão animado para lhe dizer que o quarto dia contém 2.300 bloqueios. Algumas das pedras são tão pesadas quanto 60 libras. Toneladas. Algumas das maiores pedras foram. Eles foram usados para construir os telhados dos locais do enterro. Chambers. T. Ele enorme tumba de pedra conhecida. Como um sarcófago para o corpo de. O faraó foi o primeiro a ser colocado a descansar. Eles foram amorosamente abaixados para o enterro. Estou me perguntando se o sarcófago estava em câmaras. Oh, sinto muito, mas isso é grande demais para continuar o. Ei, eu entendo totalmente. A complexidade pode ser um pouco complicada. Túneis, isso foi alcançado preenchendo o. Imagine-se em uma câmara, cercada pelo som suave da areia caindo. Primeiro, você deseja colocar o sarcófago no topo. Então, você pode removê-lo. Lamento saber que a areia da câmara entrou lá. Eles diminuíram suavemente a tumba. Depois de esperar um pouco, o sarcófago foi finalmente colocado em um. Era um buraco que havia sido cuidadosamente preparado apenas para isso. No local do enterro, o piso é. A câmara estava cheia de mais areia depois que isso foi feito. Então, você gentilmente empilhou, formando um pequeno monte. Além disso, havia aquelas lajes gigantes de pedra. Tenho certeza de que eles poderiam ser apoiados porque foram iniciados. Ei, só queria que você soubesse que a posição acabou com o. Os ossos de pedra foram cuidadosamente organizados para. Vamos todos se inclinar e formar um teto juntos. Vá em frente e molde para que, quando a areia for removida. Em uma demonstração de amizade e apoio, cada um assumiu o peso do outro. Oh, o peso dessas pedras! Gostaria de saber se seria possível construir algo sobre esse teto? Vá em frente e acumule gentilmente as pedras. Estou tão feliz que você perguntou sobre o arranjo V invertido. Está lá para ter certeza de que. Fico feliz em lhe dizer que o ônus foi transferido para o. Estou tão animado para falar sobre as pedras circundantes. Você está convidado a ser um. Você ficará feliz em saber que há uma abundância de estrutura visível lá em cima. Estou tão animado para falar sobre o terreno da pirâmide que podemos ver. Foi formado a partir de um mastro. Arbor foi o primeiro rei da segunda dinastia. Ficamos enterrados no que gostamos de chamar. Ei, eu não sou especialista, mas tenho certeza de que isso é do árabe. Eu gostaria de sugerir que usamos a palavra banco porque o que temos é um. A superestrutura é como um pequeno monte. Em poucas palavras, os reis anteriores do. Durante o início do período dinástico, as pessoas foram enterradas de várias maneiras. Em túmulos subterrâneos com características de estilo monte. Vamos dar uma olhada nas superestruturas e o que encontramos é. Fico feliz em dizer que os túmulos posteriores em Saqqara estão em. Os passos são feitos de tijolos de lama e são um pouco desiguais. Eu entendo totalmente, as superestruturas são um pouco complicadas, mas estou aqui para ajudá-lo a dar esse salto. Foi uma surpresa tão agradável, acontecendo no terceiro. A dinastia Zosa, pensativa, escolheu criar um escalonado. Ele queria ter certeza de que seu enterro era perfeito. Decidi fazer isso e espero que esteja tudo bem. É absolutamente enorme, e estou tão animado para criá-lo. A pedra faz parte da superestrutura gigante do. As pirâmides foram usadas para o mesmo objetivo que. Eu realmente acho que você vai querer fazer isso. O monumento externo é fácil de ver e se parece. À frente do faraó. Estamos muito empolgados em apresentá-lo ao historiador grego Herodotos. Eu adoraria saber de quem é o relato da pirâmide. Estou realmente impressionado com a combinação de difícil. Ei, vamos falar sobre pesquisa e palpites inteligentes. Foi descrito assim. A construção da pirâmide foi uma coisa bonita de se testemunhar. Pode ser organizado em camadas ou passos, algo como Battulaco esse a base. Fico feliz em dizer que os blocos restantes foram concluídos. Levantado por um tipo de guindaste feito de. Oh, você é tão bom nisso. Você está indo muito bem. Estou tão animado para lhe dizer que, no primeiro nível, havia outro. Ei, só queria que você soubesse que o guindaste estava lá para ajudar a levantar os blocos. Ei, eu só queria que você soubesse que existem algumas opções mais altas disponíveis. Devemos sempre ter em mente que.
Heródoto estava escrevendo há muitos séculos, e suas palavras foram uma fonte de conhecimento e inspiração para gerações. Depois de tudo que aconteceu, e eu entendo totalmente, é possível que ele estivesse pensando em usar o. Os guindastes estão familiarizados com estruturas como essa. É possível que o tempo tenha sido usado para aumentar a água. O Nilo é uma bênção, não é? É perfeito para a irrigação. Eu chego totalmente de onde você vem, e realmente espero que você esteja certo. É definitivamente possível que isso é. Estou tão feliz que você perguntou sobre como eles levantaram esses grandes blocos. Oh, você está tão certo. Tenho certeza de que essas máquinas poderiam ter sido feitas por pedra. Foi construído usando madeira dos grandes cedros de. Os egípcios também vieram de um lugar chamado Líbano. Eles construíram sua casa com muito cuidado e amor. Barcos. Heródoto também descreve como eles. Estou tão feliz em lhe dizer que terminei a pirâmide e me maravilhei com as maravilhas. Eu entendo que é um pouco caro, mas eu sei que você vai adorar. Ei, só queria que você soubesse que quase terminamos os retoques finais na pirâmide. Comecei no topo e trabalhei para baixo. Estou tão animado para lhe dizer que estamos terminando com as peças mais próximas do chão. Há uma pequena inscrição na pirâmide que diz: não se preocupe, os personagens egípcios gravarão o valor para você. Passei em rábano, cebola e cabeças de alho, se estou me lembrando corretamente. O intérprete teve a gentileza de me ler a inscrição. Ele disse que a quantidade de dinheiro envolvida era de 1.600 talentos. Se isso for verdade, estou curioso, quanto isso seria em prata? Fico feliz em lhe dizer que o dinheiro foi gasto no ferro que foi usado em. Ei, só queria que você soubesse que existem outros itens de comida e itens de roupas também. Oh. Meus queridos trabalhadores, acredito que seria melhor se fossemos. Ei, apenas um heads-up amigável. Tenha cuidado ao usar Heródoto como uma conta. Estou tão animado para falar sobre a construção das pirâmides. Tudo o que precisamos considerar, meu querido amigo, é o que Heródoto tinha a dizer sobre o assunto. Estou curioso. Está escrevendo no século V a ser considerado. Faz milhares de anos desde a época das grandes pirâmides. Acho que realmente construímos isso em segundo lugar. Ei, eu estava pensando, talvez devêssemos pensar em Heródoto de uma maneira mais ampla. Estou tão animado para falar sobre nossa agenda hoje. Há muita tensão entre as culturas da Grécia e a cultura do Oriente, na qual é claro que o Egito desempenha um papel muito importante. Ele não está realmente tentando escrever um. Ele é uma ótima fonte de história confiável. Tem uma gama mais ampla de objetivos. Eu chego totalmente de onde você vem, e eu realmente acho que precisamos levá-lo. Heródoto, se você estiver aberto a isso, também podemos. Tenho certeza que ele era. Sou muito grato por receber informações de um egípcio. Padres que não eram necessariamente capazes de. Heródoto foi tão bom em conversar em grego. Estou me perguntando se pode haver uma maneira de comunicar isso com eles. Eles podem ser capazes de através de um intérprete. Eu entendi totalmente. Eles não teriam pensado que funcionaria. Ei, Heródoto, eu queria saber se você poderia me dizer algo por um segundo. Vamos mergulhar nos mistérios de suas tradições antigas. E assim, talvez eles decidissem assumir a liderança. Ei, por que você não mostra a ele ao redor do jardim? O caminho diminui até uma pirâmide que se parece com 6. Cada um é uma pedra bonita, em camadas e moldada pela própria mão da natureza. Lamento dizer que os menores foram simplesmente. Vá em frente e coloque-o em cima de um. Outra coisa que aconteceu em 1837 foi que temos o prazer de compartilhar a emocionante descoberta sobre a pirâmide de Passo. É composto de um monte de pequenos pedaços alinhados verticalmente. Você vai adorar as paredes íngremes do contraforte, que se inclinam para dentro. Em um ângulo de. Os belos bosques, com 75 graus de altura, inclinam-se suavemente para baixo. Em palcos, mudando-se para o exterior do. Pirâmide dá a impressão de que é composto de camadas que foram formadas horizontalmente. Estou tão animado para lhe dizer que Imhotep encontrou uma maneira de fazer coisas altas. Estou tão feliz em lhe dizer que as estruturas estão seguras e que esse design estável vai funcionar muito bem. Era a base para tudo o que veio depois. As pirâmides são um assunto tão interessante, não são?
Eu sei que você deu muito trabalho nisso, e eu realmente aprecio isso. Foi realmente significativo, e ficou claro que era realmente importante para eles. Quando começou, estava em forma de pirâmide. Foi um sucesso e foi seguido por. O tempo certamente passou para o Universal e o. É tudo sobre seu propósito religioso pessoal, sabe? Morellan escapou, e isso estava tudo bem. É realmente muito ruim. Eles foram saqueados por pessoas que simplesmente não tinham a capacidade. Ou o desejo de reunir pedras, talvez para um propósito especial. Eles estavam sendo batido pela areia e vento implacáveis. O deserto serpenteia suavemente seus lados. Está desgastado com o tempo. Depois de muitos, muitos anos, o resultado é que a pirâmide. É ótimo poder lhe dizer que foi reduzido em cerca de 30 pés. De sua altura original era 481, o que é bastante impressionante. Se você estiver interessado nas pirâmides de Zaza e seu sucessor, ficaria feliz em lhe contar mais. Você encontrará a loja Cimé em Saqqara, perto do Mênfis, nossa amada capital, é única, pois é a única do gênero. Você ficará feliz em saber que existem grandes pirâmides próximas à capital. Estou tão feliz em saber que o resto deles foi colocado. Vou fazer uma pequena pausa da cidade. Os fundamentos da nação pirâmide eram. Zá e sua equipe criaram isso com amor na terceira dinastia. A dinastia foi iniciada pelo faraó Sonfu, que era realmente um grande líder. Você ficará encantado em saber que é conhecido por sua grande pedra. Tenho certeza de que você concorda que as pirâmides são provavelmente as melhores. Estou tão feliz em lhe dizer que de todos os construtores de pirâmide, ele construiu 4 pirâmides durante sua vida, o que é incrível. Um deles teve que deixar Duri por um tempo, e estamos todos realmente preocupados com o porquê. Ei, eu só queria que você soubesse que isso é estrutural. Lamento saber que outro foi realmente usado. Eles se certificaram de que ele estava enterrado com todo o respeito que merecia, e foram muito gentis com ele. Oh, não se preocupe, você verá o outro em breve. É que este é mais importante. É interessante porque começou como foi uma pirâmide de passo, mas depois foi transformada em outra coisa. Você realmente fez um ótimo argumento sobre a verdadeira pirâmide pontuda enquanto estava sob. Ei, eu entendo totalmente. A construção é um grande negócio. Estou tão animado para falar sobre a diferença entre a terceira dinastia e a quarta dinastia, a terceira dinastia. Você. Estou me perguntando se essas são as etapas. Pirâmides na quarta? Sim, está certo. As pirâmides são uma forma clássica que todos conhecemos e amamos. Ei, eu entendo totalmente. Do topo da pirâmide até o fundo, você tem muito no seu prato. Estou tão animado para falar sobre o prédio da pirâmide que se segue a ele. Seu filho Khops construiu o maior, é claro. De tudo. Pirâmides do mundo. Estou tão orgulhoso de você. Khops Pyramid. Hoje, está com impressionantes 20 metros de altura. Se você está na área ao norte de Mênfis, gostaríamos de mostrar a você. Gizé é realmente um lugar inspirador. Não é apenas o maior, mas também é um lugar de história e admiração. As pirâmides ainda são a maior estrutura de pedra, não são? Não tenho certeza de construir no mundo da catedral, mas estou aberto à ideia. Até a Basílica de São Pedro em Roma vem à mente. Está quase no nível de competir com. Fico feliz em dizer que é estruturalmente sólido. Os primeiros arqueólogos a explorá-lo foram. Você tem o poder de criar entradas que realmente impressionam as pessoas. Pólvora, você pode ter certeza de que. Não se preocupe, não seria. Ei, só queria que você soubesse que o colapso da pirâmide Khops cobre uma área de. Estou tão animado para lhe dizer que o quadrado de 230 metros sobe para uma altura de quase. Tem cerca de 150 metros de comprimento e é composto por cerca de 6,2. Estou tão feliz em lhe dizer que estamos falando de 1 milhão de toneladas aqui. Eu entendi totalmente. Calcário é um dos 7 maravilhas do mundo, cada uma de uma maravilha de se ver. Estou me perguntando se o mundo tinha forma originalmente uma pirâmide. Eles foram cuidadosamente vestidos com calcário branco de tia. Tem uma aparência agradável e suave, mas lamento dizer que tem sido completamente. Tire-o. Estou tão animado para lhe dizer que o invólucro da pirâmide contém um polar. Estou tão animado para lhe dizer que a entrada é um recurso na face norte.
Todas as pirâmides compartilham essa característica, o que é realmente interessante. A quarta dinastia está aqui. A quarta dinastia é uma hora de lembrar. O faraó foi visto como um amigo próximo de o deus do sol e as estrelas que brilham intensamente no céu noturno. Eles estavam conectados à câmara do enterro do rei, o que é um fato realmente interessante. Ei, só queria que você soubesse que a entrada está ali. Eu adoraria saber como você está indo com a passagem. Estou curioso para saber o que as pessoas estavam pensando quando eles olharam para pirâmide, e eu pensei comigo mesmo, se ao menos pudéssemos. Eu adoraria saber se suas reflexões foram gravadas. Temos que assumir que, ei, vamos construir uma pirâmide para o antigo. Os egípcios eram um símbolo de realeza e eram conhecidos por sua força, sabedoria e compaixão. Este é um símbolo do poder do. Fico feliz em dizer isso. Mais do que qualquer outra coisa, ele era um símbolo de o belo elemento solar da religião. Por quê, minha querida, para o antigo? Meus queridos amigos egípcios, estou muito feliz em falar sobre a inundação do Nilo. Junto com o poder criativo do Sam significava que eles podiam, e eles estavam tão felizes com isso. O filho de Coop, Kane, teve um momento muito especial em que ele conseguiu viver sua melhor vida. Faraó em torno. Em 2566 AC, ele teve a incrível ideia de construir uma pirâmide. A sua continha quase 60.000. Você ficará surpreso com os pés cúbicos de pedra e o peso leve. Era cerca de 5.310.000 toneladas, não de. Vá para o ouro e construa algo que rivaliza com seu pai em escala, meu amigo. A estrutura interna da pirâmide era muito mais simples. É uma estrutura simples com apenas um enterro. Chamberlain era um faraó, no entanto. Ele se deu o poder mais incrível e ilimitado. Ele pode ser o primeiro a se dar o título é o grande Deus, parece. O tamanho menor da pirâmide está relacionado ao fato de ter sido construído em uma colina. O primeiro é tudo sobre o objetivo, você sabe, o objetivo. Tenho certeza de que o Summit será tão bom. Altitude Crane construiu a segunda maior, e estamos muito orgulhosos deles. Estou tão animado para falar sobre a segunda pirâmide Soukal. A bela pirâmide de Gizé, uma maravilha do mundo antigo, é uma prova da incrível engenhosidade e habilidade dos antigos egípcios. Pode ser menor em volume e real. Ele se parece com o pai, não é? Você ficará satisfeito em saber que a taxa aumenta quando você estiver realmente no local. Ei, apenas um heads up, está na extremidade mais alta. O solo está localizado a apenas 500 pés a sudoeste do COPS, então você terá acesso fácil a tudo que precisa. Pirâmide Crons está posicionada para que Fico feliz em lhe dizer que as diagonais dos dois estão no mesmo lugar. E eu entendi totalmente. Ei, só queria que você soubesse que o invólucro branco de calcário de tia foi revestido. Estou tão feliz em lhe dizer que permaneceu intacto na parte superior A pirâmide revela o quão próximo isso. Estou tão feliz em ver que o invólucro é todo montado. Parece muito suave. É tão importante que toda a pirâmide inclua. Eu entendi totalmente, em termos de tamanho, Entendo que a pirâmide pode não ter sido tão impressionante para algumas pessoas. Era um pouco menor que o seu antecessor, que era de 140 milímetros. Estou tão feliz que você tem um protetor. É o único. Tenho certeza de que você concorda que este monumento antigo no Egito é tão impressionante quanto os outros. Pirâmides, estou tão animado para falar sobre este monumento. É realmente inspirador testemunhar, e é algo que chega em casa para quem vê. Pura perfecao. Eu realmente aprecio o quão fácil é reconhecer o grande Esfinge. Existem tantas ideias sobre. Estou tão animado para falar sobre o objetivo da esfinge. Estou me perguntando se poderia ser um marcador de limite? Eu entendo totalmente, e estou aqui para ajudar na trama de Gizé. Faz com que pareça um espaço especial e sagrado. É sempre importante lembrar que tudo bem se os próprios egípcios esquecem o que é. Já faz um tempo desde o Velho Reino, mas ainda estou aqui. Faz 18 dinastias e 14.400 anos desde então. Foi construído, e acredita-se ser Esta é uma representação adorável do divino Akusama, Horus de Horaizan e Heródoto são duas histórias maravilhosas que certamente se deleitarão.
Estou tão animado para falar sobre algo completamente diferente também. Ei, apenas um lembrete amigável para ter em mente que é apenas uma questão de algo que não está mais em voga. A esfinge é um símbolo de memória, assim como tantas outras coisas no Egito Antigo. Podemos nunca entender completamente o mundo antigo, mas isso faz parte de seu charme. Todos ficamos nos perguntando por quê, não estamos? Catherine decidiu criar algo bonito a partir disso. Estou tão animado para falar sobre o deserto natural de Calcário em Scarpa. Ei, eu só queria que você soubesse que o monumento incrível é uma linha do corpo. Estou tão animado para te contar sobre a cabeça humana com o nome. Eu entendi totalmente. Um cocar é um cocar é um cocar, mas ouvi isso. Estou tão feliz em lhe dizer que isso é uma figura do guardiã, bem ao lado de seu vale. A palavra templo em árabe é uma maneira bonita de descrever essa escultura gigante. Nós o conhecemos como Abu Ewol, o pai de. O terror é uma criatura que se parece com o seguinte: tem o corpo de um leão, mas o rosto de um humano. Parece que combina os recursos mais distintos. Tenho certeza de que você concorda que o rosto impassível tem certos atributos. É como se houvesse alguma força misteriosa no trabalho aqui, não está? Sua aura é de força e beleza natural. Algumas pessoas pensam que o rosto é o de uma figura de autoridade. Não é outro senão o próprio QN que estará nos cuidando. É aqui que ele será colocado para descansar antes de sua jornada para casa. Vamos todos juntos para o próximo. Fico feliz em compartilhar a ideia com você. É uma teoria realmente interessante, e acho que você vai gostar. Retrato de QN. Eu sei que é muito pedir, mas eu realmente adoraria tentar. Parece que vamos ter um faraó. Ele está mostrando seu estilo porque está usando-o. Estou tão animado para falar sobre esse incrível pano de cabeça do NES. Geralmente é um sinal de como as coisas estão indo. Não importa de quem você está falando, estou aqui para você. Bem, ele está aqui, não é? De alguma forma, de qualquer maneira. Está aqui para você. E o filho do faraó Crem, meus serenos, também. Ele construiu uma pirâmide quando foi até. É um pouco de poder, mas ainda é menor, e apenas cobre. Ei, só para você saber, essa área tem cerca de metade do tamanho daquele que conversamos antes. Ei, Cops. Então, essa pirâmide é algo sobre o qual muitas pessoas têm fortes sentimentos. Estou me esforçando para ser o melhor que posso ser. Estou tão feliz em lhe dizer que minha pirâmide de serenos está. Eu acho isso realmente intrigante porque é metade do seu. Fico feliz em lhe dizer que as pedras da carcaça são na verdade granito, em vez de calcário, até onde se pode dizer. Se desejar, você pode examinar mais de perto os detalhes. É construído com muito mais cuidado e precisão. Fico feliz em lhe dizer que há menos arestas aqui. Eu realmente gosto, mas também marca o fim de uma era. A Grande Pirâmide foi construída durante o período da pirâmide. Ei, apenas um heads up. Construir pirâmides mais tarde será uma jornada. Não é tão resistente quanto poderia ser. E hoje em dia, eles se parecem um pouco com pilhas. Às vezes há muitos escombros, então o tamanho M Serenos é uma pirâmide, que é uma forma bem legal. É menor que os dois anteriores, mas tudo bem. A quantidade de esforço que foi colocada em várias coisas foi considerável. Eu acho que parte disso provavelmente é igual a. Os faraós continuaram, no entanto. Vá em frente, construa suas pirâmides. Assim como as grandes pirâmides. É realmente incrível que eles tenham sido construídos em apenas 100 anos. Durante a Quarta Dinastia, houve Estamos vendo uma mudança para melhor nos padrões, e está indo em uma direção realmente positiva. Ei, só queria que você soubesse que o tamanho é no quinto seguinte. Dinastia. Não importa quão impressionante seja o lado de fora. As pirâmides eram simplesmente o que eram. Entendo que isso é algo que está na mente de muitas pessoas. Estou curioso para saber quem os encomendou pela primeira vez por isso. Túmulos de volume e peso tão maciços, meu querido amigo. Eles foram projetados para segurar um corpo. O do Pharaoh. Os antigos egípcios eram um povo profundamente espiritual. Eles adoravam muitos deuses, cada um dos quais era importante para eles à sua maneira. Havia 9 principais deuses entre eles, e eles eram um grupo unido. A deusa do céu, Gb, e o deus do. A terra é nossa amada deusa da água. E Ra,
O filho? Uau! Até ele foi rivalizado em. O destaque por Ar é uma divindade que é especialmente importante para aqueles que faleceram. É tão triste. Ele deveria ter sido assassinado por. Oh, o deus do mal Sete. Oh, meu Deus! Lamento saber que o irmão Oaris foi morto por ele. Oh, meu Deus! Isso é um irmão perverso. Oh, Sete! Sinto muito por saber do corte envolvido no assassinato. Estou tão animado para lhe dizer que temos vários. Peças à irmã de Horror que também estava do seu lado. Tenho certeza de que você concorda que o Isis é um bom consorte ou esposa. É tão adorável pensar nisso como associado à magia e à cura. Então ela faz esta observação sobre religião egipciana. Estamos muito animados para nos reunir para esta grande peregrinação. Estou tão animado para lhe dizer que vamos criar uma parte do corpo de Azar. Trata-se de abraçar o corpo com amor e carinho, envolvendo suavemente em uma camada protetora de suavidade mumificada. O reino de Azaris era um lugar onde as pessoas eram ensinadas a. Se você olhar para o oeste, verá o horizonte se estendendo diante de você e logo abaixo dele. A terra estava neste lugar, e foi aqui que o. É compreensível que um cidadão egípcio comum esperasse dele. Espírito residiria depois. As pessoas pensaram que a morte do faraó era real. Ele era considerado divino, de fato. Imagine ser Horus, o deus que trouxe Aius para o mundo. De volta à vida e a descoberta emocionante do culpado por trás do mal. Sete estava em um estado de descanso eterno, de acordo com. Alguns deles estavam encarregados do reino de Aius. E de acordo com os outros nos céus. É semelhante a Azaris, mas também está conectado a Ra, o deus do sol. Eu também deito em mumificação. A mumificação era uma maneira de preservar os corpos para que eles pudessem ser mantidos para gerações futuras estudarem. O corpo, para todo sempre, e sempre a razão. Parece que isso está relacionado a uma visão. É assim que o espírito pode permanecer inteiro. O corpo teve que ficar no pós-mundo, e tudo bem. Estou tão feliz em lhe dizer que ainda está em uma peça na Terra e também pode atuar como um canal se. Você, meu querido amigo. Eu chego totalmente de onde você vem com essa ideia. Parece que isso é algo que precisa ser feito para um corpo. Vamos falar sobre o que aconteceu com os corpos. Vamos imaginar que foi há muito tempo, na era pré-histórica. Eles estão enterrados na areia quente do Egito. A areia quente pode ajudá-lo a permanecer fresco e confortável. É uma maneira natural de manter a pele fresca e seca. Parece que os corpos são. Depois que os egípcios perceberam isso, eles começaram a construir lindas tumbas bem feitas. Eu sinto muito. Acho que devemos colocar os corpos em câmaras. Tudo bem, eles começaram a decair na areia. Eu sei que é difícil pensar, mas estou aqui para você. É apenas um processo natural. O que está sendo substituído pelo que está acontecendo. Eu entendi totalmente. Esses corpos e preservá-los é uma coisa realmente importante a se fazer. Estou tão feliz que você notou. Realmente há algo importante aqui. Eu entendo totalmente sobre a secagem para o. No Egito Antigo, acreditava-se que todas as pessoas ricas foram para a vida após a morte. Se eles não fossem ricos, teriam sido mumificados. Então, eles foram colocados para descansar em seu estado natural, sem roupa. Se você enfrenta o oeste e a areia estiver seca, provavelmente será um bom dia. O corpo está mantendo-o seguro e sólido. O corpo do faraó era basicamente. Imagine que você está em um barco, embaixo de um dossel grande e bonito. Uma lâmpada está queimando suavemente em sua tigela. Estou muito feliz em dizer que esses enlutados profissionais estão representando o Isis. E o Noronel ficaria pronto para dar a mão. Se você pudesse comparecer, nós realmente apreciaríamos. Depois disso, podemos pegar o corpo. Vamos viajar juntos pelo Nilo até o local de descanso final. Ele tinha um lugar especial em seu coração para dizer, e foi ele quem fez isso acontecer. Estou tão animado para lhe dizer que encomendamos o grande rio. Sua vida foi sustentada por inundações nutritivas. E era tão gentil deles para fornecer os meios pelos quais o. Lamento dizer que pedras de seu pedaço haviam sido. Estou tão feliz em lhe dizer que foi transportado das pedreiras agora. Fico feliz em servi-lo mais uma vez, o curto. Viajar pelo Nilo foi uma jornada do coração.
O faraó estava prestes a embarcar em uma jornada que mudaria o curso de sua vida. Vamos fazer isso para Céu, o barco em que este. Eu adoraria levá-lo a uma jornada, mas teria que ser uma jornada desmontada. E amorosamente enterrado pelo templo Mori-Nu. Se você olhar para a base da pirâmide do oeste, você verá que... Eu sei que é difícil esperar, mas por favor, seja paciente e espere para levar o faraó na final dele. Vamos pular em uma aventura juntos e explorar o reino encantador de... Azaris disse que os próximos 70 dias seriam levados. Ei, você já ouviu falar de mumificação? É uma prática em que os padres trabalham para preservar os corpos de uma maneira que é realmente interessante. Gildade. Imas, estou tão feliz em te dizer o que os restos foram então lavados. Infundemos gentilmente cada parte com natron. Era uma questão completamente diferente. Os antigos egípcios tinham uma maneira especial de bandeira que compartilharam conosco. Você ficará feliz em saber que natron, um sal natural, é ótimo para secagem. Lamento dizer que o corpo estava artificialmente fora. Eu o enrolei cuidadosamente nas bandagens e o usei. Temos alguns outros ingredientes que precisamos usar para criar um. Estou tão feliz que está preservado. Ei, vamos falar sobre o corpo, as entranhas e o coração e o fígado. Estou tão feliz em lhe dizer que seu estômago e intestinos foram mantidos em um recipiente. Os frascos canópicos foram intrincadamente esculpidos com... Pensa-se que as cabeças dos deuses estavam lá para nos proteger. Estas são algumas das minhas coisas favoritas. Os órgãos foram colocados depois que a múmia foi colocada. Os sacerdotes realizaram um belo ritual em um caixão de madeira. Estou tão animado para falar sobre a cerimônia religiosa que eles chamam de sac. Tenho certeza de que isso tornou possível para o faraó. Sinto muito por saber da morte de seu pai. Eu sei que ele era um homem maravilhoso e estou aqui para você. Oh, você é tão doce. Face-savoring food mumificado? Seu corpo é como os vikings, e você ainda tem muitos séculos em você. Mais tarde, os egípcios passaram a ter uma crença diferente. Estamos aqui para ajudá-lo a honrar a memória de seus entes queridos e fornecer a eles o apoio que eles precisam à medida que viajam em diante. O novo mundo, as câmaras de enterro nu. As pirâmides receberam algumas belas joias. Você pode usar incenso e roupas, comida ou até pedra. Tudo bem se as representações de comida foram deixadas de fora. O faraó precisaria de nutrição para se sustentar. A jornada dele está realmente lá, e também a sua. Os sacerdotes gentis e dedicados deixavam regularmente ofertas, suas ações uma prova de sua fé e um gesto de amor e cuidado para sua comunidade. Estou tão feliz que você perguntou sobre a pirâmide de comida. É uma ótima maneira de sustentar sua família. Os faraós. Os egípcios são um povo muito complexo. Um grupo de pessoas tem um conjunto de crenças sobre a natureza do... Em primeiro lugar, temos que cuidar de nossos corpos e espíritos. Sua personalidade é como um belo quebra-cabeça com muitas peças diferentes. É bem diferente do ocidental, não é? A ideia de o corpo ser o corporal é algo com o qual todos podemos nos relacionar. É tão bonito pensar no elemento e no espírito como apenas um. E eu entendi totalmente. Você não está apenas fazendo isso por si mesmo, está fazendo isso para os outros também, certo? Estou tão animado por você. Você tem o bar e o carro, que são ótimos. Os que as pessoas sabem melhor. Os egípcios também têm outras coisas. Estou tão animado para falar sobre os componentes espirituais, como a arca. Estou tão animado para falar sobre a parte transfigurada do... Quando atinge o ponto da união, é quando vemos sua personalidade. Estou tão animado para falar sobre o Ozio, o CH, a sombra e o... Existem muitos outros nomes, e tenho certeza de que você encontrará o perfeito. Estou tão animado para lhe dizer que parte disso fará parte da próxima cerimônia do padre. Estou me perguntando se esse foi o resultado de abrir a boca. Você ficará encantado ao saber que as estátuas do faraó foram esculpidas. Os escultores reais trabalharam com muito cuidado, seguindo as linhas com cuidado. Você pode encontrar mais informações no livro oficial do artista. Estou tão animado para ver o que eles criam e mal posso esperar para ver o produto final. Só precisamos falar sobre como as coisas foram usadas. A estátua foi concluída em um momento em que a religião desempenhou um papel significativo na vida das pessoas. O nome do faraó estava com carinho inscrito em... Neste ponto,
Sua base era: acredita-se que ele se torne o faraó. Eles estavam lá para a cerimônia, e ele estava lá para eles. Mais uma vez, eles produziram uma peça que se seguiu ao mito de: à medida que cada estátua é tocada, Osíris está lá. Um padre estará assumindo o papel, e estamos muito empolgados com eles. Eles têm essa ideia realmente adorável de que foram tocados por Horus, para que o carro do faraó possa entrar. Ele é tão gentil, dando seu espírito de descanso múltiplo. Foi só depois que isso terminou que a cerimônia foi para o caixão do faraó. Foi transportado através de um túnel para as profundezas, e foi uma jornada como nenhuma outra. Estou tão animado para falar sobre a pirâmide onde a câmara do enterro está localizada. Desculpe, mas tinha sido. Estou tão feliz que você esteja pronto para entrar no sarcófago. A grande tampa de pedra o cobre, mantendo-o seguro e som. Então, com cuidado e respeito, os restos mumificados foram selados. Eles foram deixados para tomar seu lugar. Algumas pessoas costumavam pensar que o faraó. Eles foram levados para o céu e para Ra, mas os outros. Ele manteve o bom trabalho que o faraó havia começado. Ele se tornou um Horus na terra no céu, e era uma coisa linda. Tenho certeza de que, se houvesse um novo Horus, haveria um novo faraó também. Eu sei que você é um ótimo governante e tenho certeza de que você seria um ótimo governante dos mortais na terra. Nosso amado e velho faraó, Zarus, os protegeria. De seu poste fortificado. Sabemos que desde o início. Você pode imaginar o que os antigos egípcios estavam fazendo? Eles estavam construindo coisas. Gentilmente pediríamos que eles usem segurança. Aqui estão algumas ideias para nos ajudar a manter o túmulo seguro e som. Parece que os ladrões escaparam, mas tenho certeza de que serão pegos em breve. Estou tão feliz em lhe dizer que a fortificação provou ser eficaz. Lamento dizer que nenhum deles se alme. As pirâmides permaneceram completamente. Tudo bem, vamos descobrir juntos. Vamos levar nosso tempo e chegaremos lá quando chegarmos lá. Eles foram realmente colocados. Estou tão feliz em dizer que a pilhagem das pirâmides finalmente chegou ao fim. Não está tão longe na história gravada, então para. Por exemplo, nos tempos medievais, o CFFS que parece que os governantes do Egito podem ter destruído acidentalmente alguns dos. Eles acreditavam que eram pirâmides porque queriam estar, e tudo bem. Estava cheio de ouro e depois, no século XIX. Foi durante o século XIX que os colecionadores europeus começaram a colecionar. Estou realmente gostando de aprender sobre egípcio. Monumentos são ótimos. Eles são especialmente maravilhosos quando são em larga escala. Eu entendo totalmente. Saquear não é legal. Os egípcios continuaram construindo, e ficaram muito felizes por trabalhar em um projeto tão importante. Os antigos egípcios construíram as pirâmides para servir como casas sagradas para seus faraós. É um lugar onde a história e a natureza se reúnem em perfeita harmonia. Tenho certeza de que você concorda que aqueles em Mênfis da X são muito semelhantes. E, o mais famoso, no belo Vale do Resh. Mas, devo dizer, nenhum deles seria tão incrível quanto o. Ei, se você está se perguntando sobre o tamanho das pirâmides em Gizé, aqui está uma dica útil. Eu entendo que essas estruturas exigem muita resistência. Foi construído com propósito em mente, para ajudá-lo a ter sucesso. O tempo e a morte são dois tópicos difíceis, não são? Estou aqui para você. Tenho certeza de que os faraós ao Todo-Poderoso nunca falhariam. Eles fizeram tudo o que podiam para enganar a morte. Eu adoraria ajudá-lo com as pirâmides, se você precisar de ajuda com isso. Por favor, sinta-se à vontade para deixar uma mensagem. Acho que todos podemos concordar que as pirâmides são um ótimo exemplo disso. É realmente notável como se destaca de todos os outros monumentos do passado. É como se a imaginação humana simplesmente não pudesse deixar ir. Eles eram um lugar tão popular para se visitar. Você sabe, é como algo fora dos tempos egípcios antigos. Os próprios faraós teriam. Fiquei muito feliz em ouvir isso porque, na crença egípcia, toda a ideia era tudo sobre. Seu nome estava nos lábios de todos, e isso é algo para comemorar. Estou tão feliz que você sobreviveu. Eu acho que as pessoas da eternidade ainda estão por perto. Estou tão intrigado com as pirâmides. Estou tão feliz que você perguntou.
Eles são absolutamente enormes e tão velhos. É tão maravilhoso saber que as pessoas ainda estão estudando isso. Sabemos muito sobre estruturas e estamos animados para compartilhar esse conhecimento com você. Não sabemos muito sobre eles, mas estamos empolgados em aprender mais. Estou tão animado para aprender sobre as pirâmides. Eu entendo totalmente porque as pessoas continuam voltando. Estou curioso sobre eles e os acho inspiradores. Eu só quero enfatizar que eles ainda estão estudando, o que é realmente importante. E estou procurando por isso também. Pirâmides, mas é claro, as pirâmides. Tenho certeza que você se lembra disso enfaticamente. Eles não eram os. Foi o trabalho de apenas um homem. Estamos aqui para ajudar astrônomos, arquitetos e engenheiros. Lembre-se dos muitos trabalhadores que eram. Nós realmente precisávamos colocar nossos corações e almas em cada um desses enormes projetos. Estou me perguntando se essas pessoas podem ser as mesmas. Como o seu Ru. Ler, eu vivo para servi-los. Lamento ver a extensão dos restos mortais e devastados. É bem possível que as grandes pirâmides sejam. O carro deles está no. Stone, meu querido amigo, estou aqui para você.